Fala pessoal! O Internacional, na 15ª rodada, empatou em 2-2 contra o Coritiba fora de casa. Foi um ponto importante, pois o Inter não entrou na zona de rebaixamento por isso, mas não foi uma atuação brilhante. Foi uma atuação que o Inter, sim, foi melhor do que o Coritiba, porque teve 19 finalizações contra 9 do Coritiba, teve 61% de posse de bola, mas tem um detalhe que me chamou muita atenção. O Inter chutando 19 vezes e o Curitiba 9 vezes, ambos chutaram 3 vezes na direção do gol. Ou seja, o Inter produzia, mas não acertava o alvo. Isso é um dos grandes problemas do Inter na temporada. Outra coisa, o Inter tendo volume, saiu 2 vezes atrás. Tanto é que o Curitiba abre o placar com o La Veiga aos 28, num belo passe do jogador português do Curitiba para o La Vega ir e chutar cruzado. Aí não teve muito erro da defesa, foi uma boa jogada. O Internacional, no segundo tempo, empatou com o Rafael Santos Borré, que tinha feito gol na Recopa Gaúcha e fez contra o Curitiba, então é um sinal positivo de o centroavante voltar a fazer gols. Só que o Inter foi lá, depois disso, pressionou, criou, parecia que ia virar para 2-1 e aos 84 toma o gol de empate do Moledo, ex-Inter, que jogou mais de 240 jogos no Internacional, formado na base do Inter. E o Inter foi empatar basicamente no último lance com o Félix Torres. Tanto é que depois da comissão técnica do Inter, todo mundo foi abraçar o jogador do Internacional. Mas o que eu digo em relação a isso, tá? A campanha do Inter fora de casa não é ruim. Tanto é que em 7 jogos são 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates e uma derrota. Só que o Internacional, se for parar para pensar, os últimos 2 jogos fora de casa tomou 4 gols. Porque foi 2-2 contra o Botafogo e 2-2 contra o Curitiba. O Internacional, se pegar o campeonato como inteiro, já tomou 16 gols em 15 jogos. Tá uma média um pouco acima. E o Internacional também fez 16 gols. É pouco mais de um gol. Então o que eu digo? Tá, um empate pela situação que estava perdendo, que se empatasse iria estar com a mesma pontuação que o Grêmio, que quem está dentro da zona de rebaixamento. Foi um ponto importante. Com isso, o Internacional está em 14º, está na frente de Santos, de Corinthians, está junto com um bloco que vai do 10º ao 16º, de times que têm 18 pontos. Tá uma briga acirrada, porque é muito time grande brigando contra o rebaixamento. É Atlético Mineiro, Botafogo, é Vasco, é Santos, é Cruzeiro, é Inter, é Grêmio. É muitos times grandes brigando contra o rebaixamento, por isso que eu vejo que está se acirrando nessas últimas rodadas. E o ponto positivo é que não deixou o Coritiba se afastar, porque eu vejo que talvez essa régua abaixe um pouco no momento que um Curitiba, que um Bragantino, que um Vitória seja ultrapassado por esse blocão, porque enquanto tiver só entre time grande, eles vão se devorar entre si e ainda vai deixar a régua alta. E o Inter, se formos parar para pensar, é um time que segue com aqueles problemas, os problemas de falta de conversão das chances e de tomar muitos gols. Mas também temos que olhar pelo ponto de recorte do campeonato, que são as primeiras 6 rodadas 2 pontos, depois as 9 rodadas seguintes o Inter fez 12 pontos. Então, com certeza, o Inter hoje dá para dizer que é um time mais competitivo. Brilhante? Não é. Sem problemas nas duas áreas? Também não. Tem problema no ataque, problema na defesa. Sem jogadores que ainda precisam evoluir? Não. O Alan Patrick ainda precisa evoluir. Os pontas do Inter, de forma geral, precisam evoluir. O Alejandro também precisa fazer seus gols. O Borré seguindo fazendo os seus gols. Então, é um Internacional que um empate que deu para o gasto. Com uma atuação ok, mas que precisa ir evoluindo para tentar tomar um respiro, para tentar que essa briga contra o rebaixamento
seja com menos sustos que o ano passado. Porque no momento o campeonato está muito acirrado. Do sétimo colocado, que é o Bragantino com 20, ao 17º, que é o Grêmio com 17, são só 3 pontos. Então agora é o momento de pontuar o máximo que der, ir se distanciando, ir crescendo, ir ganhando confiança para tomar menos sustos lá na frente. Até a parada para a Copa do Mundo, o Inter tem os jogos contra o Vasco no Brasileirão. Além disso, joga contra o Vitória fora, o Vasco é em casa, o Vitória é fora e o Bragantino fora. Nesses jogos tem que tentar fazer uma pontuação de pelo menos uns 5 pontos para tentar terminar com mais tranquilidade. E amanhã enfrenta o Atlético jogando em casa na Copa do Brasil, na quinta fase, o jogo de volta. Na ida, o Inter venceu por 2-1, que era um campo neutro, porque o Atlético não jogou na sua casa, porque não tinha a capacidade máxima, daí acabou sendo um jogo no Orlando Scarpelli, e que, passando, o Inter iria para as oitavas de final, que é normalmente a régua que o Inter tem tido na Copa do Brasil, chegar no máximo às oitavas. Quem sabe nesse ano que está Brasileirão e Copa do Brasil, o Inter possa tentar ir mais longe nessa competição. E o que vocês acharam do jogo Curitiba e Internacional? Vocês veem com um copo meio cheio de buscou um empate, de estar mais competitivo, de que o Internacional tem feito gols, que o Borré voltou a fazer gol, ou um copo mais meio vazio pela questão de que de novo tomou gols, de novo perdeu muitas chances, de novo não teve um futebol assim tão consistente assim? Como vocês viram esse jogo? Deixem aqui nos comentários. Lembrando que esse vídeo tem oferecimento de Barbearia Independência e vocês podem acompanhar o Repórter no Matheus Wolff no TikTok, no Instagram e no canal do YouTube Repórter no Matheus Wolff.